Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O carnaval ele é muito, muito conectado com o direito às cidades, Sibeli. E aí o que acontece? A cidade patrimônio, o carnaval também é patrimônio. Então a gente tem o frevo, que é patrimônio nacional, samba de roda, patrimônio nacional, maracatu, capoeira. O carnaval ainda não, né? Inclusive isso foi tema de um seminário nosso em 2018. Mas a gente percebe que a cidade, ela é patrimônio, mas ela é feita para as pessoas. A cidade não é feita só para os carros, a cidade não é uma cidade dormitório, né? Brasília tem uma vida criativa efervescente, cultural maravilhosa. Brasília tem 256 representações internacionais. Isso traz um intercâmbio cultural enorme, global inclusive, né? E isso se reflete no carnaval. Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Bernardes e hoje nós estamos aqui no mais um podcast do Correio Brasiliense e vamos conversar, eu e Cibele Negromonte, com a Ju Pagu, carnavalesca, escritora, sobre essa festa popular que retomou depois de 2 anos, né, Ju? Dos blocos recolhidos aí por conta da pandemia, e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Todos os depoimentos que estão vindo da cobertura de carnaval que estamos fazendo são as pessoas, né, Cibele, extremamente felizes e comentando essa... Eu estive no Recife há 2 semanas e assim, lá, carnaval, que já é uma tradição, o Recife, Olinda, todo mundo só fala nesse retorno, nessa volta, né, e tá todo mundo muito feliz mesmo de estarmos vivos, eu acho que tem um elemento a mais, né, pra gente festejar esse ano. A gente nunca precisou tanto da alegria, né, gente, do afeto, da liberdade, do amor que o carnaval traz para a gente poder, né, seguir esse momento histórico tão importante, né, do nosso país, da nossa cidade. Eu acho que esse clima também, Sibeli, chega aqui na capital, a capital também já está preparada para o carnaval. A gente está muito feliz, assim, todo mundo, né, a gente vê nas ruas, eu acho que desde a posse do presidente Lula, Brasília ficou muito mais alegre, muito mais feliz, tomada, né, pelas pessoas que cantam, que dançam, que pulsam. Os assuntos, os temas, né, são todos voltados, assim, né, para a alegria. Nós mesmos, eu quero já te falar, tá, sobre a Praça dos Prazeres, que é o carnaval que eu faço. A gente está lançando esse ano o Ministério do Namoro, gente. Então, assim, essas brincadeiras, ontem a gente passou a noite falando sobre a Secretaria da Paquera, a Barraca do Beijo, o que a gente ia fazer e colocar os nossos imaginários, né, a favor da alegria, a favor dessa criatividade. É muito bacana e é muito do Brasil, né, gente? Essa é a nossa cultura, essa é a alma do nosso povo, a alegria, porque os nossos corpos tristes, cansados, eles precisam dessa energia. Então, eu acho que é um momento muito importante, muito bacana, e a gente está muito contente de estar aqui podendo registrar também, né? Agradeço muito vocês essa oportunidade da gente poder deixar para todo mundo essa mensagem, né, de retomada do Brasil pela alegria e pelo carnaval. Nossa, nós que agradecemos a sua presença. E assim, é claro que na rua está todo mundo em festa, mas por trás dessa festa, e para que essa festa aconteça, ainda que na rua, existe toda uma estrutura de organização, de trabalhos como o seu, né, que é a carnavalesca. Como é que está esse bastidor aí, para que a festa aconteça, para que a festa esteja na rua, esteja bonita e leve alegria e respeito à diversidade? Olha, eu vou falar assim de experiência pessoal mesmo, né, porque eu produzo carnaval aqui. E o que a gente enfrenta aqui é muito desafiador, gente, assim, para poder colocar o carnaval na rua, principalmente nesse contexto agora que a cidade está alvo de terrorismo. Então a gente tem uma questão de segurança pública muito forte e ao mesmo tempo também a gente tem uma questão que é fazer uma festa grande, maravilhosa. Então os debates se iniciaram mais ou menos há 1 mês, né? E esses debates eles são muito limitantes no sentido do que poderia ser a festa. Então, para nós, dos nossos coletivos, a gente sempre acredita que poderia ser tão maior e tão melhor, mas a gente trabalha com o que a gente tem e com o que a gente tem a gente vai construindo. Queria que você falasse um pouquinho mais, desculpa, Sibeli, dessa questão, não sei se é o que você ia abordar, dessa questão da segurança. Eu ia perguntar sobre isso. Muito interessante, que a gente passou, né, por um período muito complicado, né? E a gente começou a efetivar o Carnaval de 2023 sobre intervenção federal. Então, a gente sentou, a primeira reunião foi convocada pela Secretaria de Segurança Pública e a gente teve que advogar, né, pela Constituição. Então, o meu ponto principal é que não só nós estamos no momento de retomada do carnaval, mas também das políticas de cultura. Então, nós temos os nossos direitos culturais garantidos na Constituição.
E a gente não está a fim de negociar isso, gente, porque a gente acredita que direitos não são negociáveis. E a gente está vivendo esse tempo político que a gente tem que afirmar isso, né? Então, nós aproveitamos para fazer marchinhas, para usar as nossas redes sociais, para fortalecer a cidadania e a democracia no nosso país através do carnaval. Então, nessas tratativas com o governo, nós aproveitamos para também sempre reafirmar a democracia, os direitos, a Constituição e a necessidade do nosso povo se apropriar disso. Então, nas reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, e eu gostaria muito de registrar isso, a segurança pública, ela é, digamos assim, a que mais atua pelo carnaval aqui no Distrito Federal. Nós construímos uma regulamentação da Lei de Carnaval, que é de 2011, em 2017, depois de algumas tratativas públicas, né, com as gestões anteriores, e esse era um decreto de lei que regulamentou a lei de 2011. Ele era muito interessante, gente, porque ele também previa que a cultura deve gerir o carnaval. O que acontece na realidade é que quem gera o carnaval é a segurança pública ano após ano. Então, nós já conhecemos os coronéis, nós já conhecemos, assim, na verdade, eu passo o carnaval trás. Batendo continência. Já para trás, isso não é de agora, não. Tenente Coronel Vasconcelos, era um gestor de carnaval durante muitos anos, depois agora era comandante da polícia. A gente tem, esse ano, a Coronel Cíntia, que é uma mulher bastante responsável com o que está gerindo. Isso, para mim, é muito interessante, quando o poder público tem uma abertura para ter entendimento do que está gerindo. Então, a Coronel Cíntia se mostrou bastante dedicada, trabalha muito também, gente. Existem equipes muito grandes já trabalhando, de Detran, de polícia, de segurança, de secretaria de cidades, de secretaria de mobilidade. A nossa dificuldade mesmo tem sido mais com a Secretaria de Cultura. E aí, só para também colocar, um dos temas também que nós tratamos bastante com a Secretaria de Segurança Pública é que o policiamento e a segurança durante o carnaval não seja ofensivo. Porque, infelizmente, outra realidade que nós temos aqui é de um policiamento muito ostensivo, né, que usa cavalaria, que usa máquina de choque, que usa gás de pimenta, fuzil, bota o BOP, bota um policiamento desproporcional para a realidade do carnaval, que é uma experiência de cultura, uma experiência criativa das pessoas e que elas não podem ser marcadas por violência nenhuma. E nessa coisa da violência, eu queria te abordar também nisso. A gente tem percebido muito essa questão do assédio contra mulheres. Isso. Né? Tem sido uma temática que está recorrente aí. Existe algum tipo de forma que a gente possa proteger esse tipo de assédio contra as mulheres? Então, Cibele, esse decreto que regulamentou a lei de carnaval era uma política pública que eu considero até a única política pública de carnaval efetiva aqui no DF, e ela previa uma campanha, né, uma campanha de respeito às mulheres, às pessoas sexo-diversas, né, uma campanha antirracista. Como o Estado nunca executou isso, ou se executou de uma forma ineficiente, nós mesmas fizemos. Então, nós propomos uma campanha chamada Folia com Respeito. E aí os blocos se auto-organizaram, fazem essa campanha, que hoje em dia é tocada por uma companheira muito legal, Letícia Helena, com outros blocos, é bem bonita. E então a campanha Folia com Respeito, ela existe, assim como coletivos de mulheres, autonomamente, também fazem campanha Não é Não. Teve um ano que foi muito legal, que eu acho que a Secretaria de Segurança Pública distribuiu apito também, para as mulheres que estivessem sob violência. A gente faz toda uma orientação para que, por exemplo, os banheiros fiquem melhor cobertos, né? Melhor cobertos no sentido de ter mais segurança pública e num lugar iluminado, que não seja afastado. Exatamente, para que as mulheres se sintam seguras para poderem estarem na rua e brincar o carnaval com segurança, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, o machismo, o racismo são estruturantes na nossa sociedade e isso aflora muito. Então, o carnaval que a gente quer, Sibeli, é um carnaval da paz, sobretudo, muito amoroso, com muito prazer, por isso que a gente faz a Praça dos Prazeres, Ministério do Namoro, a gente tenta muito também na nossa comunicação, na nossa intenção, no nosso propósito carnavalesco, digamos, difundir, né, compartilhar que esse é um carnaval da paz. E assim como vários outros blocos, né? Então, isso também, eu acredito que passa muito por nós, brincantes e protagonistas de carnaval, de nos colocarmos, né, enquanto pessoas que defendem uma sociedade não violenta. A gente estava falando aqui, a Sibeli até mencionou isso, né? A Sibeli é de Recife. Então, assim,
Quando ela chegou, né, Sibeli, você disse que quase Depressão. entrou em depressão, né? E a gente estava falando desse crescimento do carnaval de rua de Brasília, né? E vocês me veem aqui hoje, assim, toda, né, com esses penachos aqui. Eu passei a gostar do carnaval depois que eu cheguei em Brasília. Até eu chegar em Brasília em 2005, carnaval para mim não fazia a menor diferença. O máximo eu assistia na televisão. Quando eu cheguei aqui com o carnaval de rua, eu descobri o carnaval de rua, né? Eu descobri o carnaval. E aí eu fui grávida, eu fui com bebê recém-nascido, fui na outra gravidez também e não paro mais de ir. Esse crescimento do carnaval de rua em Brasília, a Sibeli falou que chegou aqui há 20 anos, não tinha nada. Não tinha nada. Você que está no meio, você atribui esse crescimento a quê? E de quando para cá que você acha que veio esse boom? Olha, então, eu parei, né, para pesquisar bastante o carnaval desde 2017 com a Carnavalesca. Eu vou até passar para o pessoal www.carnavalesca.org. É uma rede de notícias, memórias e informações do carnaval. E a gente percebe que toda vez que a democracia se desestabiliza, o carnaval de rua cresce, né? Aqui em Brasília, mais ou menos 2012, né, o carnaval de rua teve esse boom. E é interessante porque é um fenômeno também, gente, que ele é nacional. Outras cidades que não tinham tradição de carnaval de rua com tanta força, né, também passaram por esse fenômeno, que é o São Paulo, né, BH, Porto Alegre. Hoje em dia tem carnavais gigantescos e maravilhosos, ainda bem. E também sempre lembrando que aqui a gente sempre teve bloco, né? A gente tem baratona, tem o galinho, né? a Sé Dudu, e sempre tem aí mais de 30 anos, mas com essa força toda de carnaval de rua, com essa diversidade, né, com essa pluralidade, essa fluidez, é recente. E outra coisa que eu também queria pensar junto com vocês é que esses blocos, de certa forma, eles surgiram assim, por exemplo, Bebida Ordinal não surgiu no começo da 201, né? O Rivotril ali na 408. Cada vez mais, os anos vão se passando, a gente vai sendo digamos assim, deslocados para lugares afastados de onde a cidade acontece. Então também é interessante a gente pensar isso, né? Isso que você mais acha? ou menos, é bem de cima para baixo mesmo. Sabe? Assim, os blocos não podem desfilar, os blocos têm que ficar parados, né? Então a gente tem tentado muito, sabe, Sibeli, trazer um pouco desse caráter de direito à cidade, de direito à liberdade, que os bloquinhos possam, né, desfilar. E aí surge também, né, nesse fenômeno as fanfarras, né? Então hoje a gente tem o Vai Quem Fica, o Calango Careta aqui em Brasília, né? A Malu Vidas, que é uma fanfarra só de mulheres, Batalá, que aí já são os afro-sambas, afro-reggae, né, das meninas percussionistas, Maria vai com as outras, geniais. E esses blocos, eles são blocos que também arrastam as pessoas. Isso é muito gostoso. Eu gosto muito desse formato, apesar de fazer um formato carnavalesco de plataforma, que os blocos ficam parados, assim, não andam, né? Você falou essa dificuldade, inclusive, do bloco andar, né, nas ruas. Como é que é esse trabalho de vocês com os moradores? Que pode ter alguma resistência, né? A gente conhece Brasília, tem uma certa resistência ainda. Não sei se só Brasília, né? Mas existe uma certa resistência dos moradores para o carnaval. Como é que vocês fazem esse trabalho? É muito interessante, né? Porque eu acredito que isso passa também por uma questão estruturante da nossa sociedade, né, que é da intolerância, né, dessa questão que as pessoas não querem ver pobre, as pessoas, né, não querem se aproximar, né, de determinado grupo social, e isso se reflete também nesse debate com os moradores, né. Brasília tem hoje uma gestão auto-intitulada Conselho de Comunitário da Asa Norte, Conselho Comunitário da Asa Sul, só que ao mesmo tempo, como é? Eu, por exemplo, eu moro na Asa Norte há muitos anos, e eu nunca fui chamada para uma reunião de eleição de prefeito ou de eleição de conselho. Então, as pessoas se auto-intitulam representantes. Isso eu acho que a gente precisa mapear e delinear nesse aspecto, assim, sobre esse tema. E também, mesmo que sejam representantes, elas não são donas da cidade. A cidade é de todo mundo, né? Então, o carnaval ele é muito, muito conectado com o direito à cidade, Sibeli. E aí, o que acontece? A cidade patrimônio, o carnaval também é patrimônio. Então, a gente tem o frevo, que é patrimônio nacional, o samba de roda, patrimônio nacional, maracatu, capoeira. O carnaval ainda não, né? Inclusive, isso foi tema de um seminário nosso em 2018. Mas a gente percebe que a cidade, ela é patrimônio, mas ela é feita para as pessoas. A cidade não é feita só para os carros, a cidade não é uma cidade dormitório, né? Brasília tem uma vida criativa
efervescente, cultural maravilhosa. Brasília tem 256 representações internacionais. Isso traz um intercâmbio cultural enorme, global, inclusive, né? E isso se reflete no carnaval. Então, tem um aumento, né, dessa intolerância à cultura, intolerância à boemia, intolerância à liberdade, aos afetos no carnaval. Mas hoje mesmo a gente estava numa reunião mais cedo com esses representantes, eles têm intolerância com o que aconteceu na Copa, eles têm intolerância com os bares. Então, assim, a gente tem uma disputa, que é uma disputa política, sobretudo, sempre, sobre o direito à cidade, sobre que tipo de sociedade nós queremos construir. E, com certeza, a gente vai defender uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais criativa, uma sociedade mais alegre, mais humanizada. E você estava... Desculpa. E você estava dizendo ainda sobre esse tema que o carnaval é uma manifestação cultural que ela é transversal e ela perpassa a vivência, né, em sociedade de várias formas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, assim, por exemplo, eu percebo, né, as mulheres, a gente mesmo lançou naquela época que o pastor Marcos Feliciano tomou a Comissão de Direitos Humanos, nós não admitimos isso de maneira alguma, jamais em nosso nome, a gente vai entregar, né, pro fundamentalismo religioso os nossos destinos, ainda mais numa pauta que muitas pessoas morreram para conquistar, que é a de direitos humanos, e aí nós montamos o Bloco das Perseguidas, né, inclusive porque eu fui atacada por um ex-sócio muito violento, essa questão do machismo, da misoginia e da violência econômica, e ele colocou uns cartazes escrito perseguida na rua lá do Balaio. E aí a gente montou o Bloco das Perseguidas, Martinha do Coco, Tatiana Leonço, e esse bloco é um dos blocos também, assim, que faz parte de um movimento, que é esse movimento das mulheres construindo blocos. Né? É a política no carnaval, né? O carnaval é na política pela vida das mulheres. Então, eu estava vendo, tem umas meninas, acho que elas são de BH, São Paulo, obscênicas, né? Aqui tem Maluvidas, tem a Conspiração Libertina, o Batalá. Então, as mulheres também se apropriam de protagonizar o carnaval a favor da vida das mulheres, né? De combater os feminicídios, de combater a violência, né? De se colocar no mundo, né, com essa liberdade que as mulheres precisam ter, que a gente quer um mundo onde as mulheres sejam livres. E é isso é interessante, né, Adriana, assim, de como que o carnaval propicia essa liberdade para as mulheres, e aí isso coloca para a sociedade esse debate, né? Então, hoje mesmo a gente estava lá nessa reunião e é muito engraçado, gente, porque esses moradores tratam o carnaval como se fosse a coisa mais pecaminosa, assim, sabe? Tem um moralismo, que é também isso tudo que a gente vê, né? E aí a gente fala, não, mas peraí, né? Não é isso, sabe? Assim, a gente está falando de afeto, a gente está falando realmente assim, de uma sexualidade, você está colocando um direito cultural atrelado a uma coisa, sabe? Libidino, atos, não, gente, assim, a argumentação é uma argumentação assim, muito, muito fascista. Não tem outro argumento, não tem outra palavra, infelizmente, assim. E aí, como é que a gente faz o enfrentamento ao fascismo, né? A gente faz o enfrentamento ao fascismo, o povo brasileiro tem essa tecnologia com cultura, com música, com alegria, e a gente está aí, né, avançando ainda bem para, né, uma sociedade antifascista também, assim espero. Você falou muito dessa coisa da segurança no início, de que o Carnaval de Brasília estava muito ligado na segurança, na Secretaria de Segurança. Mas na parte da cultura, como é que vocês têm o apoio que vocês hoje têm do GDF, o público, de poderes públicos? Sibélia, eu falar assim também, né, da minha perspectiva, eu tenho muitas questões com a editalização do carnaval, de colocar as pessoas para competirem umas com as outras para fazer carnaval. Eu não acredito nesse mundo, eu acredito no mundo colaborativo, sabe? Eu acredito numa perspectiva de, né, construção de carnaval que seja colaborativa, cooperativada, né, afetuosa. Então, assim, a gente partiu para um modelo que é de editalização, sem nenhum debate. Tem uma questão muito grave, na minha perspectiva também, que é a gente está numa situação econômica, né, muito dificultosa, né, depois de todas essas tragédias humanitárias que nós enfrentamos aqui no Brasil com esse agravante do bolsonarismo. E aí o que acontece é que as pessoas, têm uma verba pública, então eu também quero, né? Então, o tecido social do carnaval, ele foi ficando muito prejudicado, porque hoje em dia a gente vê blocos tradicionais, pessoas que realmente fazem carnaval, que realmente precisariam do recurso, descobertos. Enquanto os novos atores surgem e muitas vezes a gente não tem assim um equilíbrio. Por exemplo, o carnaval deve ser público, gratuito, de qualidade, para todas as pessoas poderem brincar. O carnaval não pode ser só para quem pode pagar 200 e até R$700 no ingresso, né? Então, o debate que a gente enfrenta
diariamente, hoje mesmo eu passei a minha manhã num debate super desafiador, para garantir um carnaval gratuito para quem quiser brincar. Então, assim, isso é hoje quase um crime. Então, eu sou judicializada como perturbadora da ordem, poluidora sonora, a gente recebe multa, nossa, menina, canta tanta coisa assim, nesses 18 anos de carnaval, Sibeli, mas a gente insiste, porque essa é a trajetória de todas as pessoas que mudaram a sociedade pro lado bom da força, né? Então, a gente Ju, não recua. falando dessa questão ainda da Secretaria de Cultura, né, da política cultural do governo voltada para o carnaval, hoje houve uma entrevista coletiva no Buriti, e o secretário de Cultura anunciou que o Distrito Federal foi uma das unidades da federação que mais investiu no carnaval. Ele citou números como 5 milhões do Fundo de Apoio à Cultura, mais 2,8 milhões de emendas parlamentares e o restante da verba aí investidos em campanhas publicitárias. E segundo o secretário, esse investimento todo vai gerar aí cerca de 5.600 empregos diretos e outros 17 mil empregos indiretos. Essa questão do orçamento, que é uma coisa que você estava falando, que não chega da forma como você, né, na sua visão, deveria chegar para se promover uma festa democrática, qual que é o caminho? O que o governo está fazendo e que poderia fazer diferente para haver essa democratização do carnaval de rua em Brasília? Muito obrigada por essa pergunta, né? Eu acho que é sempre dois temas muito importantes, assim, o licenciamento de carnaval, o direito também ao carnaval livre, de quem não quiser se licenciar, a gente tem que garantir que uma trocinha possa brincar, né? Claro que os blocos maiores a gente entende, né, toda a necessidade de licenciamento. E o outro, Adriana, é justamente o fomento, né, o financiamento do carnaval. Então, como que se financia isso, né? Porque é uma festa que tem toda uma estrutura enorme, né, que tem muito trabalho envolvido, que temos mesmo, assim, eu inclusive defendo isso, nós somos trabalhadores de carnaval. As pessoas me falam, o que você faz? Eu sou carnavalesca. Então, assim, é uma profissão, né? É uma coisa séria. É uma coisa séria. E a gente passa o ano todo, né, organizando isso. Chega fevereiro, né, e a gente tem, inclusive, hoje mesmo, eu fui indagada, né, por essas pessoas que eu considero fascistas, por que a gente faz 5 dias de carnaval? Mas a gente tem uma lei que prevê um calendário de carnaval, né? Então, assim, 5 dias de carnaval, a gente faz 5 dias de carnaval e ainda bem que a gente faz, né? A gente devia, na verdade, estar sendo abraçado, acolhido e não tratado como criminoso, né? Então, assim, a gente tem uma questão muito séria. A Secretaria de Cultura, ela promove essa política, né, que é de investimento, de fomento. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um fundo de apoio à cultura, a gente tem um orçamento da cultura, mas a gente não debateu ainda com profundidade, Adriana, onde deve estar o carnaval, né, nesse fomento. Na nossa perspectiva, a verba do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, não pode ser utilizada para banheiro químico, alambrado, que acaba que a verba da cultura, do carnaval, essa verba aí, ela está sendo para pagar alambrado. Eu outro dia peguei minha parceira e falei, nossa, eu queria tanto ser um banheiro químico, porque assim, o banheiro químico, ele está recebendo mais do que um artista, né? Essa verba da cultura, ela tem que ser, sobretudo, para garantir a vida, né, econômica do artista, né? Porque não está fácil também, foi muito difícil. Eu ia também te perguntar, porque foram 2 anos sem carnaval 2 anos oficial. sem carnaval. Como é que foi o apoio a essas pessoas que vivem disso? O Distrito Federal foi uma das poucas cidades que não apoiou o carnaval com uma verba de auxílio emergencial. A única verba de auxílio emergencial que nós tivemos veio via governo federal, que foi a Lei Aldir Blanc, né? E só. E não tivemos debate. Por exemplo, durante a pandemia, nós tentamos reinventar o carnaval online, para não parar o carnaval. Nós entendemos que o carnaval não é só aglomeração, né, que o carnaval tem essa memória, tem essa parte criativa da música, dos artefatos, das indumentárias, e que isso tudo poderia ser disposto, inclusive, de uma maneira bacana para as pessoas poderem ficar em casa, né? Então vamos fazer um bloquinho online, você fica na sua casa, né? E nisso tem a Rádio Cafuné, por exemplo, que foi muito interessante, a gente fez na TV comunitária. Então, a gente, da sociedade civil, autonomamente recria,
Mas a gente gostaria muito, claro, que o poder público começasse a entender o carnaval e começasse a criar políticas públicas para o carnaval. Agora, né? tem uma questão também que não só dos blocos, a gente está falando de uma realidade aqui do Distrito Federal, mas há sempre uma discussão na época do carnaval de os recursos que não chegam, que chegam em cima da hora. Isso que eu queria falar também sobre esse blocos, tema. as escolas Muito importante a gente endividadas. tratar disso, Adriana. Por exemplo, olha só, a gente vai começar nosso carnaval daqui a 2 dias e a gente está em dívida de R$80 mil. Se é a verba pactuada com o GDF, não foi empenhada. Você tem noção que assim, faltam 2 dias para o carnaval e a gente não tem confirmação, né? Artistas que estão ensaiando, pessoas que já estão fotografando, gente que já está montando estrutura. A gente não tem como pagar. Então, assim, essa é uma responsabilidade que deveria ser do Estado. Os dados que o secretário apresentou hoje, a gente desconhece eles, provavelmente eles podem ser fidedignos, mas a gente tem que fazer alguns recortes nele, né? Quando foi? Foi para o Carnaval de 2023 isso? Eu acho que é um dado equivocado, né? Deveria apurar melhor, mas eu desconheço. E o que é mais importante, como que a gente tem esse investimento e o resultado final? Onde estão as escolas de samba desfilando no Carnaval? Eu desconheço. Vocês viram? Eu não vi nenhum anúncio. Então, assim, acho que são perguntas que a gente precisa fazer para o secretário também, né? Para o GDF. Qual efetivo carnaval a gente vai ter com essa verba? Porque é muito fácil ele vir aqui falar que o DF é o estado que mais apoia o carnaval, é isso? Está entre as unidades da federação. Então, baseado em qual perspectiva, né? Porque a gente precisa considerar que, por exemplo, nós não temos sede de escola de samba, a única que tem é Acadêmicos da Asa Norte, das 24 escolas. Né? Então, assim, a gente tem uma política de carnaval que ela é ineficiente, que ela é inócua, que ela não garante o desfile das escolas de samba, por exemplo, apesar de ter sido colocado o recurso ultimamente nas escolas. Mas qual a efetividade disso? Se essa política pública ela não for construída com efetividade, com responsabilidade, com transparência, de forma republicana e com amplo diálogo, a gente vai chegar no mês de fevereiro que nem a gente está agora. Todo mundo muito cansado, violado e sem conseguir garantir para artistas, para brincantes, que esse carnaval realmente vai acontecer. Ele vai acontecer porque a gente sempre faz, né? O que a gente tem de relatos, aliás, eu quero mandar um grande abraço, por exemplo, pessoal do Galinho. Vende carro, vende apartamento, vira aqui, faz aquilo. E colocar todo mundo no endividamento é muito grave, né? A gente ainda mais numa situação dessa de saída da pandemia, né? Então, assim, o que a gente faz mesmo é ainda promover esses empregos, garantir esses empregos, segurar. Então, nesse momento, nós estamos todo mundo muito apreensivos porque a gente tem uma verba que está para ser liberada, que foi pactuada com a governadora e a gente não tem nenhuma resposta sobre essa verba. Entendeu? E a gente não tem resposta sobre essa verba. E colocaram a gente há 2 semanas atrás numa reunião de governo dizendo que ia sair isso. Então, como que a gente pactua com o governo que depois retrocede sobre uma responsabilidade tão grande que nem essa e que, inclusive, é o maior ativo da cultura? O que eu sempre falo, gente, quando a gente vai aferir a riqueza de uma empresa, a gente afere pelo tangível e o intangível. Imagina o intangível do carnaval. O carnaval do Brasil, ele é o carnaval que inspira os carnavais do mundo todo quase, gente. Assim, você vai na Europa, você vai na América Latina, todo mundo brinca, assim, e dança baseado nessa indumentária, principalmente do Carnaval do Rio de Janeiro, né? É muito, muito forte como isso é inspirado no Brasil. Então, e gera muito emprego, né? Por exemplo, da forma tangível, é uma geração de emprego, a gente, turismo. Inclusive, Adriana, assim, ó, essa semana, uma das ações que nós fizemos também, já aproveitando que nós estamos aqui na capital federal, foi de provocar o Ministério da Cultura, já que nós retomamos as políticas de cultura do nosso país. Esse é um momento muito importante desse carnaval, gente. Né? A gente ficou com as políticas de cultura destruídas nos últimos 4 anos, destruíram a cultura, as políticas culturais do nosso país. Então, agora a gente está nesse momento de retomada e reconstrução das políticas culturais. E o carnaval é o nosso maior ativo da cultura, é o nosso maior tesouro criativo e cultural. Então a gente precisa, nesse momento, referendar esse carnaval, referendar essas pessoas que fazem carnaval. A gente não é marginal, a gente não é criminoso, a gente não é vagabundo, nós só somos pessoas livres, né? Despertas, dispostas a construir um Brasil que realmente faça sentido para as nossas vidas, para as nossas gerações futuras, em reverência às nossas passadas, né? Então, assim, para mim, sabe, Sibeli, o que eu percebo é que o Ministério, por exemplo, também já podia ter soltado uma nota, sabe, assim, saudando o carnaval, porque já é carnaval no Brasil, né, gente? Já. Vamos combinar? Já tem os dois. Então, assim, é impressionante como que a gente não tem política pública para o carnaval.
Em todos os Inclusive, âmbitos, a isso, gente né? vai em alguns países, gente, existe a Agência Nacional de Hip Hop. Aqui no Brasil a gente tem a Agência Nacional de Cinema. Na minha perspectiva, já passou da hora da gente ter uma Agência Nacional de Carnaval nesse país. Entendeu? Assim, a gente tem formatos diversos e múltiplos de carnaval. A gente tem diversas linguagens artísticas no carnaval. Isso poderia, né, organizar de uma forma muito interessante o carnaval, garantir, né, muito mais emprego, garantir uma economia criativa. Essa coisa da economia criativa, inclusive, que a gente até comentou no início, né? O que tem sido feito para isso, né? Para fomentar essa economia criativa que no carnaval deveria bombar, né? Assim, é muito interessante porque acaba que o carnaval, principalmente do Rio de Janeiro, né, ele tem essa dimensão muito forte econômica, né, com uma estrutura assim, de espetáculo, né, e de recurso impressionante. Esse ano, aqui no Distrito Federal, gente, a gente já tem uma realidade diferente. Então, assim, existe esse formato do Carnaval do Rio, isso que é muito desafiador, porque são vários formatos, são vários carnavais, né? Mas, ao mesmo tempo, essa microeconomia, essa economia que a gente acredita que ela é totalmente voltada para toda uma cadeia produtiva, né, Sibeli? Imagina, eu cheguei no Carnaval sábado, lá do Bloco do Peleja, aliás, um abração para os companheiros do Peleja, chegou um cara vendendo essa coroa linda, assim, né? Várias indumentárias de cabeça. Eu falei, gente, olha que lindo isso. Imagina se essa pessoa não vai ter onde vender. Isso não vai, entendeu? Porque assim, o perigo que está acontecendo agora, se essa verba de carnaval não for colocada, a gente perde pelo menos mais uns 40 blocos aqui na cidade. Isso faz com que alguns carnavais não desfilem. Isso faz com que um número de brincantes se aglomerem em certas regiões. Então, assim, é muito dificultoso para a economia do carnaval a gente não ter esse planejamento já prévio, né? E isso é gerido por uma lei descumprida, né, pela secretaria. Então, assim, essa economia criativa, ela já deveria ter tido uma política pública de estudo, de pesquisa, a gente saber, né, quanto que o carnaval de Brasília, do DF, do Brasil movimenta. Né? Imagina como que a gente poderia aferir isso. A gente tem estudos, alguns, né, mas ainda assim nunca foi uma política pública ampla. Então, a gente está tentando sensibilizar o Ministério da Cultura para que o Ministério realmente, né, apoie e efetive essas políticas carnavalescas tão esperadas pelo nosso segmento. Hoje são quantos blocos, mais ou menos, no DF? Olha, pela nossa cartografia da Carnavalescas, 256. Mas quem tem hoje a melhor, digamos, informação sobre a realidade do Carnaval de 2023 e quem efetivamente vai desfilar é a Secretaria de Segurança Pública. Né? E quem deveria ter era a Secretaria de Cultura. Né? Então, assim, quem faz hoje um inventário dessas informações é a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos muito interesse nessa informação, porque a Carnavalesca dispõe essa cartografia, e ao mesmo tempo, a gente já sabe também, Sibeli, que tem blocos que não vão desfilar esse ano. Por exemplo, o Galinho não vai desfilar, essa Boquinha de ABG não vai desfilar, o Baby Doll de Nylon não vai desfilar, que são blocos grandes. Então, a gente precisa compreender por que esses blocos não vão desfilar, o que aconteceu, e ao mesmo tempo quem segue, mas só não sai esse ano. Então, assim, essa cartografia também ela é muito interessante de ser construída e a gente conseguir compreender o que infelizmente aconteceu para que as pessoas não brincassem o carnaval como poderia e deveria ser, né? Com muita gente saindo nas ruas. Porém, também tem os novos carnavais, né? Lá na praça, por exemplo, a gente vai lançar o Bora Pra Cúmbia, que é um carnaval latino. A gente tem isso lá na praça que eu acho muito interessante, que é dos blocos latino-americanos. A gente tem o Bora Pra Cuba, que é esse bloco internacional, né? Que também a gente traz essa perspectiva do Carnaval Sem Fronteiras. Eu queria até falar sobre isso, sobre a Praça dos Prazeres, né? Que foi você que uma das fundadoras. Fala um pouquinho dessa tua história com o Carnaval. Como é que começou essa sua paixão pelo Carnaval? E você faz parte do início do Carnaval, desse boom do Carnaval de Brasília, né? Então, como é que foi? Como é que é essa tua história com o Carnaval de Brasília? Em 2006, a gente abriu a Casa de Cultura Balaio Café, que ficava aqui na 201 Norte, que é bem no centro de Brasília, né? Para quem não for daqui. E a gente tinha no Balaio um cineclube, que era o cineclube mais ativo do país. E a gente tinha também um super self-service, assim, com comida muito boa. E a gente conseguia apoiar a turma do teatro, a turma do cinema,
com a refeição. Então, assim, a gente ou doar, vou fazer um precinho bem camarada. E aquilo ali, na hora do almoço, era uma cosmologia, assim, cultural. E uma coisa muito interessante também do Balaio Café é que a gente nunca burocratizou. Então, assim, você chegava e falava, olha, Ju, eu tô tocando aqui com a minha amiga Cibele, a gente quer se apresentar no balaio. Eu olhava e falava, então, sexta-feira, vocês estão afim? Vem aqui. Eu não falava, mande seu portfólio, carimbo, não sei o quê, daqui a 10 dias. Não, então era uma coisa muito fluida. E dessa efervescência, Cibele, a gente começou a fazer o carnaval. Aí veio um bloco, aí muita cultura popular, né? O balaio tinha muito essa perspectiva de cultura popular. E ali começou a surgir um grande movimento. Com esse recrudescimento da democracia, né, quando a gente vai perdendo, né, essa perspectiva democrática, infelizmente a história, né, mostrou aí o que aconteceu, o golpe, essas coisas todas, o balaio foi alvo também dessa iniciativa fascista. Então, eles começaram a criminalizar a nossa Casa de Cultura, porque justamente ela era uma casa autônoma, feita por mulheres, feita pelas pessoas sexo-diversas, que acolhia esses movimentos. Isso era muito desinteressante para essas pessoas, né? Então, a gente foi bastante criminalizado, e aí, cada fechamento do balaio, as pessoas ficavam na pracinha da frente. E os argumentos para me criminalizar eram as meninas que usavam shortinho, que uma noite as pessoas negras iam no café, eu falava isso é injúria racial, né? Que tinham pessoas fazendo amor no estacionamento. Eu dizia que bom que alguém fez amor na cidade, mas eu não posso responder por isso. Então, assim, os argumentos eram todos dessa ordem, desse falso moralismo, dessa hipocrisia que a gente vê, né? E aí a gente batizou o balaio de Casa dos Prazeres. E nessa, a pracinha da frente virou a Praça dos Prazeres. E aí a gente fez o tombamento da Pracinha dos Prazeres. Hoje, nessa reunião de mais cedo, com esses representantes aí auto-intitulados, eles vieram falar que a Praça dos Prazeres não existe. E eu falei, existe sim, existe no coração da cidade, existe nos movimentos culturais, existe no nosso carnaval e ela vai continuar sempre existindo. A gente já tombou a praça, provavelmente a gente vai colocar uma placa lá, porque a gente quer que as nossas netas se relembrem de como as mães enfrentaram, né, o fascismo, o terrorismo. Foi com muito carnaval, foi com muita alegria, foi com muita cultura. E aí a Praça dos Prazeres surge assim, lançando 70% dos blocos, muitos blocos surgiram ali. Quando o carnaval de rua cresce, lá cresceu bastante também. E a gente sempre dá também bastante suporte para os blocos, né? Então, assim, eu parei mesmo para estudar, então eu apoio muitos blocos a argumentarem, né, as suas atividades, a advogarem pelas suas atividades, no sentido de que não são criminalizados, não estão fazendo nada de errado, né? E como a gente pode se ajudar nesse sentido, né? Eu queria só voltar num ponto, quando você trouxe os dados, Adriana, aí da geração de empregos, né? Então, também, assim, a gente sempre acredita nessa perspectiva. Então, a gente tem pessoas que estão trabalhando com a comunicação do carnaval, pessoas que estão trabalhando, né, para fazer as brincadeiras. Isso tudo já vai acontecendo. Vai ter feirinha gastronômica, né? Tem as pessoas artesãs que também vão vender as indumentárias, né? Tem muito músico já mobilizado, muita gente que faz maracatu, que faz coco, que faz afoxé. Também isso é muito bonito da praça, né? Porque Quantos blocos bem vão Brasil. passar na praça? A gente está programando 22. Depende. Nos 5 dias. Na verdade, vão ser 6. Começa na quinta-feira. A gente estava tentando trazer a Lia de Itamaracá, né? A gente não sabe se vai dar certo, mas seria um grande encontro da Lia de Itamaracá com a Martinha do Coco. Então, nesse momento, até isso, né? O quanto violador a gente não poder trazer a Lia de Itamaracá. Né, por exemplo, porque tem toda uma burocracia, tem todo um jogo político aí de desmonte do carnaval mesmo, né? Então, assim, o que eu acho bonito desses dados que o secretário apresentou hoje, que eu quero prestar mais atenção neles e poder apurar, e estou aqui para apoiar vocês também, que são da comunicação, muito obrigada por estarem pautando o carnaval, de dar suporte para a gente apurar esses dados, né? Então, assim, essa geração de emprego, ela muito nos interessa, mas a gente poderia ter feito muito mais e muito melhor, e com muito mais segurança, e com muito mais recurso mesmo, no sentido de retorno para a sociedade, porque a gente tem uma pesquisa que diz que cada R$1 investido em cultura, ele retorna para a sociedade e R$1,6. Então, se você investe 3, isso retorna para a sociedade quase 8. Tem sabe? investimento então, maior, né, do que isso. Exatamente. Então, assim, é muito importante o carnaval. E ao contrário, né, do que algumas pessoas, alguns grupos tendem a argumentar ou argumentam, o carnaval, ele é um movimento cultural, acima de tudo, de politização, de resistência, de luta,
longe dessa, muito distante, né? Uma realidade muito distante dessa visão de que de promiscuidade de criminalização. De criminalização. Né? Você poderia citar, a gente estava, desculpa te interromper, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a conversa não parava, né? E assim, a gente até começou um pouquinho mais tarde, justamente porque simplesmente uma coisa puxa a outra. Você estava comentando algumas referências, alguns momentos históricos em que o carnaval, em que os foliões se manifestaram politicamente nas suas lutas e ajudaram a construir uma mudança social que não tem preço. Adriana, eu acho muito lindo, assim, por exemplo, a gente pensar que a gente estava sobre a ditadura militar e as pessoas faziam o pacotão aqui na cidade, sabe? E na contramão da ditadura, na contramão da W3, e sempre foi sexo diverso, sempre foi, assim, sabe, antifascista. Então, é muito legal hoje o pacotão, por exemplo, tá ainda em resistência, né? E vim depois dessa outra retomada, né, de ditadura, de recrudescimento, fazer carnaval. O pacotão eu destaco uma história muito legal. Aliás, também a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, a importância do Correio Brasiliense, né, para a gente saber a história do carnaval. Então, a importância do jornalismo também nessa perspectiva de criação de memória do nosso povo, né, da gente saber o que realmente aconteceu. Com relação ao carnaval, gente, aqui no Correio a gente veio e fez uma pesquisa enorme e tem notícias, assim, por exemplo, de luta antirracista, porque o primeiro rei Momo negro foi daqui de Brasília e ele não pôde tomar posse porque ele era negro e a posse era no Yacht Clube de Brasília. Aí era o Comodoro, que devia ser tipo o presidente do Yacht Clube, proibindo ele de entrar no Yacht Clube porque ele era negro, né? Salvo aí 76. E é muito interessante, porque esse cara, ele era motorista, de uma figura... É sempre assim, né? A própria cidade, né, começou, que é o assassinato lá no acampamento que hoje é a Vila Planalto, porque os trabalhadores que construíram Brasília estavam fazendo um carnaval. E a polícia, na época da ditadura, entra e metralha e mata esses trabalhadores, né? Então, assim, alguns trabalhadores morreram, foram assassinados porque estavam fazendo carnaval. Assim começou a história do carnaval de Brasília, sempre como uma resistência, sempre popular, sempre abaixo, sabe? Sempre buscando trazer felicidade para o povo trabalhador dessa cidade. E uma história que foi acompanhada de perto pelo Correio Brasiliense, que está na cidade desde a fundação da cidade, e nós temos um acervo riquíssimo. Completo de tudo o que aconteceu desde a fundação de Brasília. Tem um outro lado babadeiro, que era Rita Hayworth, né? Tipo assim, vinha os grandes de Hollywood para o baile da Guanabara. Era tipo assim, ainda tinha essa referência Guanabara, Rio de Janeiro, na época da fundação, né, daqui. Tem umas coisas muito interessantes, assim, de figuras, de desfiles, e que o Correio mapeou tudo, tem matérias interessantíssimas, e a gente disponibiliza algumas delas lá na Carnavalesca, Como né? é que faz para ter acesso, pois né? www.carnavalesca.org. O Instagram é carnaval.carnavalesca e o Instagram da Praça dos Prazeres é Praça dos Prazeres. Ministério do Namoro esse ano, todo mundo aí vamos namorar bastante. Aí vai pelos caminhos das pedras. Por lá, por essas redes sociais, a gente consegue encontrar algumas coisas. Isso. E também tem histórias também no Carnavalesca, dessas histórias. Você estava falando da história que eu não sabia, a história de como surgiu o galinho. O galinho, interessantíssimo. O Collor confisca a poupança, né, das pessoas, e aí eles todos pernambucando, como Cibele, conterrâneo de Cibele, eles não puderam ir para Recife. Você imagina, Cibele, pois eles se reuniram, mulher, e aí fizeram o galinho de Brasília. E gente, a coisa mais linda, o galinho de Brasília, né? Hoje mesmo, eles foram violados, que a moradora dizia que eles não são um bloco família, eles não são um bloco de família. Aí ele falou, não, muito pelo contrário, minha senhora, eles são lindos, gente, eles já são pessoas hoje que já estão de idade, o cabelinho branco, assim, eu amo, assim, um abraço pro seu Lula, pra todo mundo do galinho. Aí eles falam assim, não, mas peraí, eu brinco com a minha filha, com a minha prima, com a minha neta, vai todo mundo, aqui é a família inteira, como você pode falar isso? Você não pode falar isso, né? Então, assim... Eu cresci brincando no galinho, né, no pacotão. Eu falo, gente, meu primeiro beijo na boca, né, o primeiro abraço, a primeira vez que a gente saía de turma, né, foi no carnaval. Então, o carnaval é essa experiência que cria memória. Mas, sobretudo, também que eu queria trazer essa perspectiva da magia do carnaval, gente. Porque hoje em dia também a gente tem essa questão da espiritualidade, da religião, né, tomando frente.
e dizendo que isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, a gente tem que ficar também ainda argumentando sobre isso. Eu queria falar, gente, para vocês um negócio que eu descobri recentemente que eu acho muito interessante. Tem um livro na Bíblia que é da Rainha Esther. E a Rainha Esther, ela venceu lá na Pérsia, né, o inimigo dela, e é dito que ela venceu assim, né, com muita força em Deus e tudo, e aí disso ela libertou o povo de Israel da escravidão. E nisso é feita a festa do Purim, que é um feriado em Israel. Todo mundo sabe que é um carnaval também em Israel, o Purim. E é um carnavalzão, que nem no Brasil também, com muito amor, com muita festa, com muita liberdade, com muitas pessoas na rua, cantando e dançando. Então, tá até na Bíblia, meu povo. Então, assim, eu não tô entendendo, gente, por que tanta argumentação, assim, de que a gente é coisa do diabo, do demônio, e se for, né, assim, todas as manifestações religiosas, sagradas, elas sempre celebraram os deuses que cantam, que pulam, e Deus é isso também, né? Então, assim, eu acredito que a gente não pode trazer essa perspectiva de tratar o carnaval como algo que não é sagrado. O carnaval é sagrado, e é sagrado para muita gente, ainda bem. 1,7 milhões de brincantes pela Codeplan, a pesquisa diz isso. Então, assim, tem muitos dados muito interessantes do carnaval, isso foi a Agência Brasília em 2017, esse dado. Mas a gente tem tentado fazer o carnaval ser aferido, que por isso que é importante, de certa forma, o secretário hoje ter apresentado dados, porque a gente tem cobrado muito isso, né? Assim, esse quantitativo, ele é muito importante para nós, que queremos construir políticas efetivas de carnaval. Ai, a gente tá acabando, infelizmente. O tempo foi super rápido, passou rápido, Passa rápido, né? esse tema eu adoro. Não, e a gente, como falar, mais Ministério do Namoro, né? Então para concluir, o que é que você espera desse carnaval, desse retorno? Olha, eu espero que ele fique para sempre na nossa memória, assim, como um início mesmo, né, de retomada das nossas vidas, das nossas comunidades, né, do nosso mundo, a favor do que realmente nos humaniza, sabe, Cibele, assim, que esse carnaval ele fique para sempre na nossa memória, que a gente faça e aconteça. Eu estava ontem lendo uma frase que falava assim, se não eu, quem, se não hoje, quando? Né? Então, que sejamos nós a fazer esse mundo mais afetuoso, mais alegre, né? Mais amoroso. A gente está enfrentando tantas coisas. Como que a gente vai enfrentar a insanidade mental, a pobreza, se não fazendo muita alegria, fazendo muito trabalho acontecer, fazendo muita gente poder estar junto. A gente tem que reconectar a nossa sociedade. A gente sabe que a gente está numa sociedade que está... Gente, desculpa. Desagregada, né? Houve uma desagregação muito grande das pessoas. Uma sociedade, né, que se rompeu, né? Então, assim, a gente precisa retomar isso, tá todo mundo mais unido, né? E eu acho que o carnaval, ele é uma estratégia, ele é uma tecnologia para a gente construir o mundo que a gente realmente quer viver. Então, a gente vai oferecer um carnaval de paz, de amor, de liberdade. Hoje, a moradora fala sexo, drogas e rock and roll. E eu falei, samba também. Frevo também. Lembrando, gente, que a gente vai beber com moderação, que a gente vai usar camisinha, que a gente vai respeitar as manas, as monas, os manos, todo mundo, as minas. Vamos brincar com muito respeito, com muita alegria. E tentar sempre, né, Sibeli? Hoje a gente teve essa reunião, voltando na fatídica, porque é sempre um tribunal da Santa Inquisição. Eu até falei para elas, eu falei, minha querida, desde a Joana d'Arc, vocês me colocam nessa fogueira. Estou acostumada, já são muitas vidas a favor disso, dessa perspectiva de liberdade, mas a gente tenta fazer com que o horário do carnaval também possa ser cumprido, porque eles querem um carnaval assim, de 2 horas, 3 horas, acabou o carnaval. Não, gente, né? O carnaval ele pode acontecer de manhã, ele pode acontecer de tarde, ele pode acontecer à noite. A gente não pode chegar para as pessoas e falar, você só pode ser feliz nesse horário. Que vem dessa perspectiva, né? De uma cidade programada, de uma cidade dormitório, de uma vida que não está a favor, né? Da alegria e do amor. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Espero vocês lá na Praça dos Prazeres. Olha, se der para escapar do plantão. Eu vou nomear a secretária executiva do Ministério do Namoro. Estaremos de plantão, mas quem sabe? A ministra do Namoro, vocês estão de candidatas aí à Secretaria da Comunicação do Namoro. Adorei estar aqui com vocês. Eu adoro esse formato de rádio, né? O podcast é um pouco isso. E que a gente faça cada vez mais o carnaval entrar nos imaginários das pessoas e no sentido das pessoas.
Que assim seja, muito obrigada e volte sempre. Já fica o convite para a próxima, né, Sibeli? Fica o convite para a próxima e o podcast vai estar disponível nas principais plataformas. E a gente deseja um carnaval maravilhoso para todo mundo, né? Obrigada. É isso aí. Obrigada, gente.